Cecily Duchamp não era apenas uma empresária talentosa, ela personificava o epítome daquilo que o mundo moderno chama de sucesso. Ela não nasceu no luxo, mas soube impor a sua visão, impor o seu poder numa época em que a competição não era apenas uma questão de talento, mas de estratégia. Suas empresas foram pilares nos setores de moda, hotelaria de luxo e produtos de alto padrão. Mas o que realmente consolidou seu império foi sua capacidade de navegar nas águas turvas dos grandes negócios, de manipular relacionamentos, de brincar com códigos e regras para atingir seus objetivos. Por trás de seu sorriso polido e de suas roupas de grife, escondia-se uma personalidade dura e implacável que não deixava espaço para fraquezas. Suas decisões foram claras, sem recurso. Os funcionários a temiam, seus concorrentes a respeitavam e aqueles que tinham o privilégio de fazer negócios com ela curvavam-se diante da força silenciosa que ela exalava. Cecily sabia exatamente onde queria chegar e tinha pouca paciência com quem não conseguia acompanhar seu ritmo frenético. A sua visão do mundo foi moldada por uma convicção profunda. Ela estava ali por causa do seu trabalho árduo, da sua inteligência, do seu talento para os negócios. O mundo, para ela, era uma arena onde apenas os mais fortes sobreviviam. Desafios, provações, desigualdades, Cecily via-os como obstáculos a superar. Se ela pudesse tê-los cruzado, por que os outros não poderiam fazer o mesmo? Ao conseguir, ela se desligou do mundo dos comuns, essas pessoas que, segundo ela, não possuíam as ferramentas necessárias para se destacar na sociedade que encarnava. Seu olhar aguçado e suas decisões firmes eram armas que ela utilizava nas salas de conferência, nas negociações e nos eventos sociais onde se destacava. Ela aprendeu a construir uma imagem de mulher forte, inacessível e temida. Galas, festas e reuniões eram locais que ela dominava como ninguém, esculpindo o espaço e conduzindo as conversas com uma autoridade que inspirava admiração. Mas por trás desta fachada impenetrável estava uma mentalidade que ela nunca questionou. Cecily cresceu numa bolha de privilégios, onde o dinheiro e o status eram as chaves que abriam todas as portas. Ela nunca teve que se preocupar com o preconceito ou a discriminação que os outros enfrentavam. A noção de privilégio, de lutar pela igualdade de tratamento, parecia-lhe estranha. As dificuldades dos outros não a tocavam, eram coisas distantes, histórias que lhe eram contadas sem que tivessem o menor impacto no seu dia a dia. Cecily aprendeu a ver o mundo através do prisma do seu sucesso, e o que ela não viu, o que nunca se deu ao trabalho de compreender, foi a realidade dos outros, daqueles que, como Louis Bellamy, lutam com dignidade para se estabelecerem num mundo que não os espera. Louis Bellamy não era como os outros convidados. Ao contrário de Cecily, ele não fez da aparência um padrão. Sua história, embora discreta, foi tecida de lutas e sacrifícios. Filho de pais modestos, Louis teve que lutar para chegar ao topo. Enquanto Cecily teve a oportunidade de ser impelida para um mundo de conforto e status, Louis teve de abrir caminho através dos obstáculos, da discriminação e das provações da vida. O seu sucesso, embora muito mais recente que o de Cecily, não foi o resultado de um simples jogo de poder. Ele optou por investir na inovação tecnológica e construir o seu império sobre valores profundos, honestidade, transparência e dignidade. A sua abordagem foi acima de tudo autêntica. Enquanto Cecily sabia manipular redes, Louis preferia cercar-se de pessoas que compartilhassem seus valores e ambições. Ele nunca procurou brilhar sob os holofotes. O mundo da alta sociedade, com suas pretensões e intrigas, não era o seu playground. Mas naquela noite ele aceitou o convite de um amigo próximo, um ator renomado, para uma gala organizada por uma fundação filantrópica. Embora fosse um multimilionário respeitado em sua área, Louis não estava lá para chamar a atenção para si mesmo. Ele não usava terno chamativo nem relógio extravagante. Vestia um terno simples, mas de corte preciso que, paradoxalmente, destacava sua independência de espírito. Louis não procurou se envolver em conversas superficiais ou batalhas de prestígio. Ele estava ali porque acreditava na causa defendida pela fundação e era isso que importava para ele. Ao observar os convidados ao seu redor, seu comportamento exuberante, suas conversas cheias de vaidade, ele entendeu ainda mais porque nunca quis pertencer a este mundo. Ele não era um showman, ele era um homem de substância. Cecily, em todo o seu esplendor, observou-o de longe. Ela notou aquele homem que, sem se destacar pelas roupas ou pelos gestos, ainda parecia se destacar da multidão. Talvez fosse a sua postura, direita e calma, ou seu ar de calma quase perturbadora.
Cecily não gostava de estranhos neste tipo de reunião. Aqueles que não tentavam brilhar eram anomalias para ela, peças sobressalentes que perturbavam a ordem cuidadosamente orquestrada das coisas. Cecily tinha uma curiosidade instintiva por aqueles que, como ele, desapareciam. Eles eram desafios para ela. Ela se sentia invencível, e seria esse estranho, esse homem calmo demais para seu gosto, que se tornaria seu ponto focal. Ela decidiu se aproximar dele, seu olhar vivo, como se estivesse caçando uma presa. Ela deu um passo à frente com o andar confiante de uma mulher acostumada a assumir o controle de qualquer situação. Seu sorriso era ao mesmo tempo charmoso e condescendente, uma arma afiada que ela costumava usar para marcar seu território nas conversas. Eu não vi você aqui antes, disse ela, seu olhar examinando o rosto dele com condescendência. E ainda assim, você parece familiar. Você é um convidado da fundação, suponho? Mas diga-me, o que você está fazendo nesse tipo de evento? Você realmente não parece pertencer ao nosso mundo. Louis olhou para ela, sem surpresa, sua calma interior o protegendo de ataques óbvios. Mas no fundo ele sabia. Cecily não via além da aparência. Ela ainda não tinha entendido que este homem, sob seu exterior discreto, carregava um poder muito maior que o dela. Estou aqui para apoiar uma causa que está no meu coração, respondeu ele, com moderação. Cecily não ficou satisfeita com esta resposta vaga. A sua curiosidade, acompanhada pela sua arrogância, levou a saber mais. Sério? Que tipo de causa lhe interessaria? Aposto que você não tem as mesmas responsabilidades que o resto de nós aqui. Isso tudo é um pouco grande demais para você, não é? Esta observação teve o efeito de uma facada. Cecily esperava que ele pedisse desculpas ou parecesse envergonhado, mas Louis, impassível, apenas olhou para ela com seu olhar profundo. Se me permite, senhora, você realmente deveria parar de julgar um livro pela capa, ele disse suavemente, mas com firmeza. Porque, se você não me conhece, você apenas revela seus próprios preconceitos. Mas Cecily, habituada a ser respeitada neste tipo de ambiente, não se deixou desestabilizar. É você quem está me desrespeitando, senhor. Se não está acostumado a se comportar como todo mundo aqui, é melhor sair desta festa. Foi nesse momento que ela fez o impensável. Num gesto frio e sem o menor remorso, Cecily acenou com a mão para um garçom e ordenou que ele retirasse Louis da sala, sem entender quem ele realmente era. Olha, você claramente não está à altura da tarefa de competir neste evento. Talvez você devesse voltar para o seu canto e deixar aqueles que sabem jogar nesta arena se concentrarem, disse ela. Louis, emocionado por sua homenagem, mas ainda controlado, levantou-se sem dizer uma palavra. Ele se virou e saiu da sala sem fazer barulho. Mas atrás dele, um silêncio pesado se instalou. Poucos dias depois da humilhação de Louis Bellamy, Cecily viu-se confrontada com uma amarga constatação. A sua posição de controlo parecia estar a escapar-lhe. Todos os dias, ela tinha de lidar com uma série de crises internas, investidores descontentes, funcionários demitidos e artigos de imprensa que castigavam constantemente a sua gestão brutal e sem tato. O que ela sempre considerou natural, a sua capacidade de manipular situações, de impor a sua visão do mundo, já não era páreo para as realidades econômicas implacáveis. Ela, a mulher poderosa que pensava poder controlar tudo, agora se sentia frágil, vulnerável, quase insignificante. Sentada à sua mesa, com o olhar vagando pelas pilhas de relatórios financeiros, Cecily suspirou profundamente. A sala, geralmente preenchida com certa ordem e controle, parecia agora uma prisão de dilemas e pressões. O telefone em sua mesa vibrou de repente, interrompendo seus pensamentos. Ela olhou para ele por um momento, hesitante, antes de perceber que a ligação vinha de um número desconhecido. Um lampejo de suspeita acendeu em sua mente. Quem teria o número dele neste momento? A ideia de mais notícias ruins a fez hesitar. Mas, finalmente, ela apertou o botão home. Olá! A voz que respondeu, calma e comedida, imediatamente o fez estremecer. Olá, Madame Duchamp. Louis Bellamy ao telefone. O nome Louis Bellamy soou em seus ouvidos como um eco. Era ele, o homem que ela havia expulsado arrogantemente alguns dias atrás. O homem que ela considerava insignificante, quase invisível. Como ele conseguiu o número dela?
Por que ele estava ligando para ela depois de tudo o que aconteceu? Seus pensamentos dispararam, mas ela fez um esforço para não deixar transparecer nada. Vejo que você está passando por um momento difícil, continuou ele, numa voz que, ao mesmo tempo suave e firme, contrastava com a agitação interior de Cecily. E eu gostaria de lhe oferecer uma oferta de colaboração que poderia tirá-lo deste impasse. O absurdo da situação a atingiu como um soco. Era impensável. Ele, Louis Bellamy, o homem que ela desprezava publicamente, ofereceu-se para ajudá-la quando ela estava mergulhada em crise? De repente ela se sentiu inquieta. Como ela poderia aceitar isso? Mas, no fundo, a resposta era óbvia. Ela não tinha mais escolha. Ela tentou manter a calma, sua voz permanecendo fria apesar da agitação borbulhando dentro dela. E por que você me ajudaria? Você certamente não me ama. Louis deixou o silêncio se estender, como se quisesse saborear o efeito de suas palavras. Então ele respondeu de forma simples, mas com autoridade tranquila. Nunca me recusei a ajudar alguém necessitado, independentemente do seu passado. E acredito que você tem muito a aprender sobre o verdadeiro significado do respeito e da humildade. Estas palavras atingiram Cecily como uma onda de choque. Respeito e humildade. Ela nunca prestou atenção a esses conceitos, vendo-os como pontos fracos em seu mundo de competitividade e poder. No entanto, na boca de Louis, eles pareciam ressoar com uma verdade que a arrepiava. Não se tratava apenas de salvar o seu negócio, mas também de reexaminar tudo o que ela pensava saber sobre a vida, sobre os outros e sobre si mesma. Ela permaneceu em silêncio, sua mente acelerada, pesando suas opções. A realidade estava batendo à sua porta. Louis Bellamy, o homem que ela pensava poder varrer com um único gesto, era aquele que ela agora deveria procurar para salvar a sua carreira e, por extensão, a sua dignidade. Ela sabia disso, e perceber isso a fez cambalear. Se aceitasse esta oferta, não só teria de fazer as pazes com ele, mas também reexaminar o seu próprio comportamento, os seus próprios preconceitos, o seu próprio egoísmo. Eu aceito, ela disse finalmente, sua voz carregando uma vulnerabilidade que ela nunca pensou que pudesse se manifestar nela. Mas saiba de uma coisa, Louis, estou pronto para aprender. Louis Bellamy, sem hesitar, respondeu, fico feliz em ouvir isso. Não é fácil olhar no espelho e ver as falhas que você pensava serem invisíveis. Mas nunca é tarde para mudar. O vínculo que se formou entre eles, tão inesperado e improvável, para dizer o mínimo, marcou o início de uma jornada. Não apenas para salvar sua empresa, mas para remodelar completamente sua visão de mundo. O que começou como um acordo comercial se transformaria em um encontro profundamente transformador. Cecily teria que enfrentar os seus próprios demônios, desconstruir a sua visão estreita de ambição e sucesso e compreender, finalmente, o verdadeiro poder que reside na humildade. À medida que a colaboração tomava forma, Cecily não podia mais ignorar o espelho no qual se olhava. Louis, com sua maneira tranquila de ver o mundo, ofereceu-lhe uma perspectiva que ela nunca havia considerado. O mundo dos negócios, da alta sociedade, da competição acirrada, tudo isso de repente parecia insignificante em comparação com os princípios fundamentais que definiam a sua visão. A verdadeira força residia na capacidade de elevar os outros, de reconhecer as suas qualidades, de libertar-se dos próprios julgamentos redutores. Mas para Cecily esta transformação não seria instantânea. Ele precisaria de tempo, esforço e um questionamento total de seus valores e hábitos. E durante esse processo perceberia que, muito além do sucesso profissional, seria sua própria evolução interior que constituiria a maior vitória.